né? Está muito claro, mas é preciso que a gente fale algumas coisas a respeito. A primeira coisa que eu quero falar a respeito desse texto é que esse texto é a conclusão do discurso de despedida de Jesus antes de sua prisão e crucificação. É claro que ele falara momentos anteriores a esses, muitas vezes. Só que os discípulos, parece que eles não queriam enxergar aquilo que Jesus estava dizendo. Porque, a verdade, eles não queriam perder a presença física do Mestre. Há de convir que Jesus, quando estava com seus discípulos e apóstolos, todas as coisas complicadas que podiam acontecer, Jesus estava lá para resolver. Aqueles momentos difíceis que eles enfrentavam, Jesus estava lá, pessoalmente. Mas agora Jesus está falando sobre a sua despedida. E quando você lê, por exemplo, o verso 16, parece que ele fica mais confuso ainda, porque o texto do versículo 16, do capítulo 16 de João, vai dizer: um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Na verdade, os discípulos estavam esperando que Jesus Cristo viesse até morrer, como qualquer ser humano há de morrer, mas não para aquele momento, não por aqueles dias. Porque quando Jesus ele fala o que falou aqui em João 16, 25, Jesus no dia seguinte, ou 2 dias ou 3 dias seguintes, Jesus seria capturado, seria maniatado, seria levado a Herodes, primariamente, depois levado a Pilatos. Então isso não demora muito. Se você fizer um estudo minucioso, você vai ver isso claramente. Então eles esperavam que Jesus, sim, fosse morrer, mas não por aqueles dias. Isso deixou-nos confusos, muito confusos. Mas veja, meus irmãos, Jesus, na verdade, a intenção dele era preparar os discípulos para a dor iminente. Mas a âncora, o futuro deles, melhor dizendo, o futuro deles na vitória final de Cristo, garantindo acesso ao Pai, alegria permanente e paz inabalável em meio às tribulações. Então Jesus ele já se prepara antecipadamente, falando aos seus discípulos e apóstolos sobre a dor, mas ele ancora o futuro deles na vitória final, porque nós entendemos que a morte por crucificação de Jesus não foi fim. Por mais que as pessoas que estivessem ali ao pé da cruz pudessem pensar dessa forma, por mais que o próprio Satanás estava ali voltando, imagino eu, dando asa à imaginação, ele pudesse até estar dando gargalhada a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo, mas irmãos, o triunfo viria, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E com isso Jesus estava garantindo sim acesso ao Pai, porque não haveria mais necessidade de ter intermediadores, não precisava, porque agora todos podiam ir direto ao Pai, sem ter a intervenção de nenhum sacerdote, mas tudo aquilo que eles dissem a Deus em nome do Senhor, Deus naturalmente atenderia, mas ele vai dizer também, nós lemos isso, que não há necessidade, porque Deus conhece vocês. Deus ele sabe o quanto você me ama. Jesus disse isso, nós lemos isso aqui. E pelo fato de vocês me amarem, tudo aquilo que vocês pediram ao Pai, Ele há de lhes conceder. Quem ama Jesus aqui? Nós amamos o Senhor. E é por isso que nós temos toda a certeza absoluta no mundo de que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor em oração, Deus ele nos atende. Pode não ser imediato, mas creia nisso. O Senhor sempre atende aos seus filhos. Nem o bem o Senhor sonega aqueles que o amam e andam retamente, assim diz a palavra. Então, descanse na promessa do Senhor. E Jesus também estava falando sobre alegria permanente. Alegria permanente, porque quando nós temos Jesus no nosso coração, nós somos felizes.
realmente, pode nos conceder paz e alegria permanente. Você poderá até ter momentos difíceis, momentos que você vai parar e dizer: caramba, eu não estou tão alegre assim. Mas no fundo, logo após, melhor dizendo, o Espírito Santo virá a você como vem a mim. Ele vai trazendo consolo permanente ao seu coração. E aquilo que parecia ser algo de derrota para a tua vida, aquilo que provocou tristeza no seu coração, há de redundar em peso de glória sobre a nossa vida. Essa é a certeza que você e nós precisamos ter. Porque momento difícil todos nós temos, passamos. Não sei você, mas eu passo por alguns momentos de tristeza. Passo, mas logo em seguida, o Senhor vem com São Paulo, Senhor. Ele me envolve completamente, me unge completamente, e logo eu começo a me alegrar do Senhor, porque eu sei que a minha alegria ela não vem de nada nesse mundo, ela vem do Senhor. Amém, meus irmãos? E nós vamos ver em 3 partes principais, irmãos. Vamos tentar de alguma forma, explicar para os irmãos algumas coisas que estão nesse texto. E eu dividi em 3 partes. A primeira delas, esse texto nos traz clareza e acesso ao Pai. No verso 25 ao 27 você vê isso, eu não vou estar lendo. E veja que Jesus diz que falava por figuras, mas que agora revelará o Pai claramente. Isso se refere ao pleno entendimento que eles teriam após a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo. Ele disse isso. É preciso que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá. E que outro é esse? Você sabe. É o Paráclito de Deus, é o Consolador, o Espírito Santo. E Jesus acrescentou dizendo: Ele nos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Então, por isso que Jesus disse: vocês terão todas as coisas esclarecidas. Se vocês não entenderam muito quando eu estava com vocês, mas agora vocês vão passar a entender melhor. Porque o Espírito Santo, ele vai guiá-los a toda a verdade. E outra coisa, vocês poderão fazer orações diretas. Devido à obra redentora de Jesus, os discípulos não precisariam mais de intermediários, como eu já falei, como no Antigo Testamento. O próprio Pai tem amor pessoal para aqueles que creem em Cristo. Então isso, irmão, me faz pensar que eu preciso amar a Cristo mais do que a minha própria vida. Você precisa amar a Cristo mais do que a sua própria vida. Porque se você conseguir amar a Cristo mais do que a sua própria vida, pode ter certeza que o amor de Deus estará sempre permanentemente no seu coração. E tudo que você pedir, Deus, Ele há de conceder o seu amor. A segunda coisa, a crise iminente e a sabedoria de Deus, no versículo 28 a 32. Veja que ele fala sobre a dispersão. Jesus prevê que durante o julgamento e a crucificação, os discípulos se dispersarão e o deixarão sozinho. A companhia do Pai, mesmo abandonado pelos homens, Jesus afirma: não estou só, porque o Pai está comigo. Irmão, não importa. Nessa jornada cristã que eu e você estamos caminhando nela, ainda que as pessoas venham se evadir de nós, ainda que as pessoas não queiram mais caminhar conosco, mas tenha a certeza absoluta no seu coração de que você não está sozinho. Naqueles momentos difíceis que você talvez você esteja até enfrentando, ou que você possa vir a enfrentar, e você chega a dizer: Deus, onde está o Senhor? Onde estão os meus amigos? Onde estão aqueles que firmaram a palavra de estar comigo, andar comigo? Onde estão eles? Você pode até não vê-los, mas uma coisa é certa: nunca se esqueça, Deus nunca há de abandonar você. Ele sempre vai estar conosco, irmãos. Sempre vai estar conosco. E veja, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele sempre estará conosco. O salmista disse isso. Davi era um camarada muito experimentado em relação a isso. Por mais que ele fosse traído por
traídos pelo seu próprio filho, por pessoas de sua alta confiança, e por muitas vezes ele se viu só. Mas em muitos salmos você vai ver que Davi ele professa isso, ele declara isso: o Senhor não desampara. Pode até uma mãe desamparar o seu filho, mas todavia o nosso Deus nunca há de ser desamparado. O Senhor sempre vai estar conosco, e essa é a certeza que você e nós precisamos ter. Isso reflete, irmãos, também a união perfeita da Trindade, e nos ensina que a presença de Deus é suficiente nas crises. A presença de Deus é suficiente nas crises, irmãos. Às vezes a gente entra numa crise, seja lá qual ela for, e a gente fica esperando que as pessoas venham e fiquem ali ao nosso lado, enfim, ao nosso redor, desejando que as pessoas tragam sempre uma palavra de consolo, de conforto. Isso é muito bom, precisa acontecer, precisa. Mas caso isso não venha acontecer, meu irmão, creia nisso. Deus é suficientemente capaz de sustentar você no momento de crise. Imagine você se os missionários tivessem essa paranoia que muitas vezes eu tenho, que muitas vezes talvez você tenha, de querer que pessoas estejam ao seu lado, ao seu redor. Os missionários que estão fugindo de suas famílias, os missionários que estão entregues lá ao perigo, a situações complicadas. Imagine você, se eles não tivessem a certeza absoluta em seus corações de que Deus está com eles, será que eles iriam suportar? Eu penso que não. Eles não iriam suportar. Mas eles suportam por quê? Porque a presença de Deus na vida deles é o bastante. Isso eu não quero dizer que eles não sintam a falta dos familiares. Eu não quero dizer por isso que eles não sintam a falta dos amigos. Claro que sim. Mas quando, por necessidade, eles não podem ter a presença desses, mas eles se consolam, se contentam com a presença do Espírito Santo que está com eles. E a terceira coisa, irmãos, que eu vejo aqui no verso 33, a promessa de paz e vitória. Esta é uma das passagens mais reconfortantes de toda a Bíblia. Penso eu, quando ele diz: no mundo passais por aflições. Jesus não esconde as dificuldades, ele não esconde. Ele não nos engana, ele sempre dizia a verdade. E continua dizendo. Jesus ele não estava pautando o seu ministério sobre sofisma, não. Ele falava a verdade. Por muitas vezes ele até colocou dificuldade em relação àqueles que queriam segui-lo, porque Jesus não queria que ninguém o seguisse por sentimentalismo, não, ou por emocionalismo, não. As pessoas que seguiam ele tinham que estar com os pés no chão, sabedoras todas elas de que a vida cristã não seria fácil. Infelizmente, muitos hoje acham que vida cristã é o e não é. Muitos acham que vida cristã é você ser isento de todos os problemas. Não é. Isento de todas as dificuldades, também não. De todas as aflições, também não. No mundo, nós passamos por aflições. Mas nós precisamos ter coragem, bom ânimo, coragem, para enfrentar todas essas aflições. Sabendo que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. O cristão, queridos, enfrentará perseguições, angústias e dores, pois o sistema mundial é o oposto a Deus. Jesus disse isso. Aquele que se torna amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, mas aquele que se torna inimigo do mundo torna-se amigo de Deus, porque o mundo não nos ama. O mundo não nos ama. O mundo nos odeia. O sistema desse mundo nos odeia. Então nós precisamos estar precavidos em relação a isso. E Jesus disse: mas tem bom ânimo. Uma ordem para não sucumbir ao medo ou à desesperança. Ele disse: eu venci o mundo. Essas palavras, irmãos, para que você não venhamos a sucumbir, a não venhamos a desanimar. Não. Muito pelo contrário. Nós precisamos manter a nossa esperança viva no nosso coração. E por mais aflições que viemos a passar neste mundo, mas nós temos a garantia do triunfo total, absoluto
absoluto de que Jesus ele vai vir e vai resgatar a sua igreja. Como foi ensinado hoje na escola dominical, ele foi, mas ele foi preparar um lugar para que aonde ele está, eu e você, nós como igreja, estejamos com ele. Você crê nisso? Amém? Então veja, a garantia da vitória, o verbo está no passado, indicando que, embora os conflitos ainda existam, o resultado final da batalha já foi selado por Cristo na cruz. Tem de bom ânimo, eu venci. Está no passado, já garantindo a todos nós de que no presente não seria diferente, porque as coisas já foram, toda era concluída. Quando Jesus Cristo, naquele momento de dor, de sofrimento, quando ele estava ali, recebendo os meus pecados e os seus pecados, estava para sucumbir. Quando ele proferiu palavras, frases maravilhosas, né? Uma delas foi orando pelos seus algozes: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas a última palavra dele foi o quê? Está tudo consumado. A palavra que o Deus sempre pode falar, ela vai detelestai. Tudo está consumado. Tudo está consumado. Oh, glória! Aleluia! Tudo está consumado. Então, nós temos que nos alegrar. Por mais momentos de tristeza que você podemos passar, mas a alegria que nos está prevista é incomparavelmente maior e melhor do que tudo aquilo que você possa ter vivido até o dia de hoje. Ah, pastor, eu me casei, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu concordo com você, eu também tenho o mesmo sentimento. Você que teve o seu primeiro filho, eu não tive filho, mas você que teve, eu acredito que você se alegrou muito. Claro, a mãe, no momento de dores, ela não estava feliz, não estava alegre, estava apreensiva, porque as dores são intensas. Eu não sou mãe, mas eu posso imaginar, as contrações não são fáceis. Eu sei que não são. Por que o senhor sabe? Porque as mulheres falam isso. Mas depois que a criança nasce, qual é a sua reação? Essa alegria, outro abraço, não é verdade? Então, é assim. Nós não podemos comparar, irmãos, a alegria que virá. Por mais sofrimento que você possa estar enfrentando aqui, debaixo desse sistema mundano, irmão, segura a onda. Por algum momento, porque logo você vai se alegrar permanentemente. E a alegria que Ele há de conceder-nos é uma alegria que ninguém poderá nos tirar, ninguém poderá nos roubar, porque é uma alegria permanente, irmão. Você vai se alegrar com o Rei dos Reis, irmão. Aleluia! Nós vamos alegrar com o Rei dos Reis, irmão. E é por isso que nós não podemos nos deixar confundir por nada nessa vida. Por mais que o diabo tente de alguma forma nos parar, não consigo. Mas se ele também quiser te acelerar, também não consigo. Porque o diabo é assim. Quando ele não pode te parar, ele te acelera. Só que ele coloca um paredão lá na sua frente, para você colidir. Porque para ele pouco importa. Pouco importa. Mas que você esteja certo de que Deus, Ele é com você. Agora, como aplicar a paz de Cristo nas nossas lutas diárias, nas nossas lutas atuais? Irmãos, o texto é claro dizer: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. No idioma original, as palavras traduzidas como tenha bom ânimo ou tenha coragem, também podem ser entendidas como seja ousado, seja confiante ou seja corajoso. É tudo que a Bíblia nos pede: seja ousado. Ah, está passando por um difícil? Seja ousado. Está passando por uma complicação da vida? Seja ousado, seja ousada. Não se detenha no problema, mas tente suplantá-lo, tente vencê-lo, mas não desanime. Seja corajoso. Seja corajoso, seja valente. E mas imagina você como o Gideão que recebeu aquela palavra do anjo do Senhor que apareceu. Entra ali os carvalhais, os carvalhos, está dizendo, e disse: homem valente. Você conhece a história? Esse homem não estava se sentindo assim.
do pecado. Por causa do pecado. E eu os entreguei nas mãos de Benjamim durante 7 anos. Mas chegou o momento de você livrá-los da opressão de Benjamim. E ele se viu como ninguém. Mas naquele momento Deus falou com ele: você é o meu valente. E nessa manhã, irmãos, Deus está falando a mesma coisa que você. Você é valente de Deus. Você é valente de Deus. Você é valente de Deus. Porque Deus quer tão somente que você seja ousado. Ousada. Que você seja corajoso e corajosa. Não tema diante do mal. Não tema diante do inimigo. Porque o inimigo já foi vencido naquela cruz do Calvário. Ali o Senhor o destronou, tirou todas as suas insígnias, tirou tudo aquilo e o expôs à vergonha, o expôs ao vitupério, que é vergonha, para a honra e para a glória do nome dele. Então não tem o que temer, queridos. Nós estamos confiados na palavra do Senhor. Jesus ensinou aos discípulos que a paz interior e a coragem em meio à tribulação só poderiam ser experimentadas por meio da permanência nele. 1 João 2,27 fala sobre isso. Que nós precisamos estar em Cristo para que essa paz possa ser uma realidade na nossa vida. Não tem jeito. Porque se eu estiver fora de Cristo, essa paz desaparece, irmãos. Eu vou ser consumido, eu vou ser envolvido pelas circunstâncias da vida. Porque essa paz você só tem quando você realmente está permanentemente com o Senhor. Foi dito isso aqui. Nós vamos enxergar uma videira verdadeira. Porque existe uma videira falsa. Infelizmente, muitos por aí afora estão sendo enxergados na videira mentirosa, na videira falsa. Mas nós precisamos ter um cuidado, diligência, de nós sermos enxergados. Eu acredito que você foi enxergado na videira verdadeira. E com qual propósito, pastor? Para que você vá e dê o quê? Então, irmãos, diga para a pessoa que está do seu lado: permaneça em Cristo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, permaneça em Cristo. Queridos, no mundo os crentes enfrentam perseguição e sofrimento, assim como Jesus fez, conforme está relatado em Efésios 3,13. Jesus disse que os discípulos logo seriam entregues aos conselhos locais e açoitados nas sinagogas. Jesus avisou tudo, irmãos. Ele alertou os seus discípulos em tudo. Até de falar, eles estavam preocupados: Senhor, quando isso aconteceu, o que vamos falar? Não precisa. Fala mesmo. Mas o Espírito Santo, ele vai lembrar para vocês, e vocês saberão o que dizer. Isso aconteceu com Pedro e João. Por ocasião, quando ele faz aquela cura maravilhosa ali à frente da porta formosa, ele foi levado, como Jesus bem disse, levado às autoridades eclesiásticas para ser interrogado. E Pedro começou a falar coisas ali que, no final das contas, aqueles escribas e fariseus, aqueles doutores da lei, disseram: como pode um simples plebeu, um pescador, falar dessa forma? Verdadeiramente, ele é um deles. Verdadeiramente, ele faz parte do Nazareno. Simplesmente por aquilo que Pedro disse, João também falou. Porque a sabedoria não é nossa, a sabedoria de Deus. E eles vão ficar ali envelhecidos com a sabedoria que Pedro naquele momento estava esboçando. Então eu não tenho que me preocupar, eu tenho que tão somente estar permanecido em Cristo. E quando eu, porventura, sei lá, não sei, for entregue aos conselhos locais e açoitado nas sinagogas, eu preciso ter a certeza absoluta de que as palavras do Senhor colocará na minha boca. O mundo os desprezaria, como o desprezou, e alguns seriam martirizados por sua fé, como foi o caso do próprio Estevão, por exemplo. E por falar a verdade, ele foi martirizado. E é interessante que o seu maior algoz, abaixo de Satanás, foi Paulo. Paulo consentiu na morte de Estevão.
Porque ele tinha autoridade bastante para dizer, não vamos matar esse homem, deixa ele em paz. Mas ele não fez. Muito pelo contrário, ele serviu ali como cabide, segurando, né, a capa de cada um daqueles que pegaram pedras para apedrejar Estevão, e com essa atitude ele estava consentindo a morte do servo de Deus. Mas ele não sabia, irmãos. Ele não sabia que a mesma oração que Jesus Cristo fez, Estevão também fez. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão, irmãos, era um homem de Deus. Era um servo do Senhor. Era um servo do Senhor. E com essa atitude de Estevão, ele abriu a porta da graça para a vida do Paulo. Com essa atitude, ele abriu a oportunidade que Paulo precisaria mais à frente, sem o saber, mas ele precisaria. E ele precisou, e a porta foi aberta. E Saulo de Tarso, irmãos, ele se transformou num grande homem de Deus. Escreveu a maioria das cartas, foram 13 cartas. Tudo isso por quê? Porque Deus colocou um homem de Deus, o seu emissário, na presença daqueles que estavam ali para juizá-los. Mas esse que estava ali como emissário de Deus, ele não ousou falar palavras difamatórias sobre nenhum deles. Muito pelo contrário. Ele exaltou o Senhor e pediu perdão por aqueles que estavam ali para juizá-lo. E isso, irmãos, eu quero dar um parente para mim e para você. Quando você for acusado de alguma coisa, quando você for, de alguma forma, admoestado de uma forma muito ruim, que você não abra a sua boca. Que você saiba que você tem um Deus, e esse Deus é juiz sobre a sua vida também. E também será juiz sobre a vida do outro. Então fique em paz. Porque Deus é assim, Ele faz juízo com aquele que pensa que está sendo agredido e aquele que supostamente é o agressor. Mas Deus saberá fazer a diferenciação entre um e o outro. Então é por isso que você precisa tomar muito cuidado quando fizermos qualquer denúncia, qualquer palavra denunciativa diante de Deus sobre alguém, porque essa pessoa que estamos denunciando, ela pode ser inocente. E nós poderemos ser culpados. E como Deus é justo, irmãos, Ele vai fazer justiça. Esteja apercebido disso também. Apesar, irmãos, deles serem odiados pelo mundo, os crentes podem ser confiantes e corajosos com base no conhecimento de que Jesus Cristo venceu o mundo. Esse é o conhecimento que nós precisamos ter, de que Ele venceu. Ele venceu tudo. E se Ele venceu, eu posso vencer. Você pode vencer. Não precisamos ser vencidos por Ele, não precisamos. Mas nós podemos vencê-lo porque Jesus venceu. Como cristãos, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Nascendo de Deus, 1 João 5:1. E vai dizer: e todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Se você tem fé em Deus, em Jesus, meu irmão, você já venceu. Não tem que você ficar pasmado ou diante das lutas, dos problemas, ficar paralisado, detido. Não. Use a sua fé, meu irmão. Use a sua fé, meu irmão. Declare com veemência, com coragem: eu já venci o mundo e esse problema não vai me vencer, porque Jesus já venceu. Podemos ter um ânimo, irmãos, porque aprendemos a confiar no Pai em todas as situações. Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, que foi chamado segundo o seu propósito. Se você ama Deus, irmãos, tudo vai cooperar para o seu bem. Quando eu digo tudo, é tudo, irmãos. É como você digo aqui: nem tudo mal é mal. Porque se você ama Deus de todo o seu coração, Deus tem o poder de transformar todo tipo de malignidade em bênção sobre a sua vida. Aquilo que parecia
parecia estar desandado, não vai dar certo, estou achando que não vai dar certo, e você está confiado na palavra, você está confiado na promessa, e você sabe que vai dar certo. Você pode até ter algum prejuízo aqui, mas entenda isso. Entenda isso, tudo aquilo que é removido da sua vida, da minha vida também, é Deus tirando, limpando o ambiente para que coisas maiores Ele possa derramar sobre a nossa vida. Não fica detido naquilo que você perdeu, naquilo que foi, ou naquilo que se foi. Não fique assim. Louva o Senhor. E se puder, diga, ainda bem que isso foi de mim. Ainda bem que isso foi embora. Porque Deus abriu espaço para coisas maiores, ocupar ainda mais aquele espaço que estava ocupado por aquilo que não estava me servindo. Você entende isso? Não precisamos, irmãos, viver com medo, porque estamos seguros em seu amor. 1 João 4,18. Estamos seguros no amor de Deus. Sabemos que se Deus estiver do nosso lado, ninguém poderá nos resistir. Romanos 8,31. E nada pode nos separar de seu amor. Nem problemas, dificuldades, perseguição, fome, pobreza, perigo ou conflito, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora é preciso que você esteja em Cristo Jesus. Porque essas coisas todas que Paulo enumerou aqui, todas elas, nada pode. Mas se você não estiver firmado em Cristo, uma dessas coisas, não precisa todas elas, poderá nos separar do amor de Cristo. Porque quando não são os crentes, irmãos, que um dia professaram fé na palavra do Senhor, mas bastou uma situação qualquer acontecer em sua vida, pronto, acabou o crente, cadê ele? Não sei, está por aí, se perdeu, foi embora. Então há uma necessidade de permanência, de se sentir permanecido, de se sentir pertencente. Isso é muito importante. Ontem eu estava assistindo a Copa, né? Você assistiu a Copa do Levante? Ontem uma seleção fraquinha, mas os caras têm uma fé, eu esqueci o nome, coração. Mas eles ficaram na alegria. Perderam de 7-1 para a Alemanha, eles festejaram, alegraram, oraram com o seu aniversário. Muitos deles são cristãos. Simplesmente não tem. Mas 80 anos chorando, filho da criança, porque quem conseguiu fazer um gol na Alemanha foi um grande feito para eles. Porque eles nem sonhavam ir para a Copa, essa é a verdade. Mas foram. E ontem então, eles empataram com o Equador, deixando o Equador, sabe, sob péssimos lençóis. Eles perderam. O Equador chorando e eles saindo. Aí foi perguntando assim, mas me diz uma coisa. A maioria de vocês não moram. Qual país? Coração. Vocês não moram lá. Por que vocês vibram tanto assim? Porque nós alimentamos o sentimento de pertencer a coração. É o nosso país. Eu amo meu país. Muito embora não more nesse país, mas eu amo de paixão. Irmão, você precisa amar a Deus de paixão. Amar a Deus de todo o seu coração. E assim como esses jogadores que perderam de 7-1 e empataram, praticamente eles todos se classificaram, mas eles estavam na alegria só. Tem dificuldade? Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. Está entendendo? Olha como Deus é bom. Mas, voltando ao pensamento, que sejamos assim. Perdemos de 7-1. Fazendo essa simbologia. Empatamos. Os outros não poderiam empatar. Tudo bem. Mas eu permaneço. A minha alegria não vai ser uma perda de 7-1 e não um empate que vai tirar a alegria do meu coração. Irmãos, esteja permanecido em Cristo. Permaneça em Cristo. É a sua garantia de vitória. Permaneça em Cristo e tenha o entendimento de que não só você está com Ele, mas acredite também que Ele está com você.
que levou Moisés a fazer uma oração maravilhosa, né? Quando o povo estava pecando embaixo, e ele em cima do Josué, na verdade, Josué ao pé do monte, ele em cima, recebendo as tábuas da lei, e Deus disse: desce, porque o meu povo está pecando, na verdade, o seu povo está pecando. E ele desceu. Você conhece a história, você sabe o que foi feito. E Deus disse: eu não vou mais no meio desse povo, porque se eu for no meio desse povo, eu vou destruir esse povo, porque esse povo é do meu serviço. Ele não consegue envergar a cabeça, não consegue envergar o pescoço e se virar. Não consegue. E eu, no meio de vocês, eu vou destruir esse povo, não tem jeito. Qual foi a oração de Moisés? Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos tire daqui. Que a gente pega o nosso pé aqui, pega o nosso pé aqui, e a gente empurra aqui. Mas se o Senhor, isso se o Senhor não for conosco. Mas eu peço ao Senhor, seja conosco. Irmão, não tem coisa melhor de você ter a presença de Deus na sua vida. Pode dizer o que quiser dizer de você. Pode apontar o dedo como quiser apontar. Mas o mais importante é você ter a certeza no seu coração de que Deus é contigo. Eu posso falar comigo? Mesmo que enfrentemos a ameaça de morte, podemos dizer, mas graças a Deus, Ele nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 57. O apóstolo João fez e respondeu a esta pergunta: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? São esses que vencem o mundo. Por isso a crença é tão importante, a fé é tão importante, porque somente aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, irmãos, é que pode vencer o mundo. Porque ele mesmo disse, lá João também, capítulo 5, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Podemos ter bom ânimo, queridos, porque Jesus venceu o mundo. Se acreditamos em Jesus e pertencemos ao Pai, também vencemos o mundo. Por quê? Porque aquele que vive em nós é maior do que aquele que vive no mundo. É João 4,4. Aquele que está em você é maior, aquele que está em mim é maior. Não tem jeito, é maior. A paz interior, irmãos, é nossa em Jesus Cristo. Ele disse: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, mas a minha paz eu vos dou. Então a sua paz não é uma paz circunstancial, como eu dizer, não é uma paz transitória, é permanente. Uma vez que Jesus mora em você permanentemente, essa paz vai estar. Não tem jeito. E, como foi dito aqui, nós somos a habitação de Deus, nós somos residência do Senhor. Se alguém quer encontrar Deus, eu vou indicar você. Você poderá indicar a minha vida. Porque se eu sou a habitação de Deus, eu sou a residência de Deus, onde é que eu posso encontrar quando você está de folga no seu trabalho? Quando você não está viajando para cá, quando você está em casa? A sua residência. Não é verdade? Onde eu posso encontrar o Daniel na folga dele? Não está viajando, não tem para canto nenhum. Na casa dele, então, ó. Meu Daniel, ele está em casa. A mesma coisa com o Espírito Santo. Deus, Ele habita em você. Ele habita em mim. Então, se Ele quer que Ele seja conhecido por alguém, naturalmente Ele vai enviar para você. Ele vai enviar para mim. Esse é o entendimento que muitos não têm. Cara, fala com o pastor. Não, com você. Você é residência de Deus. Sabe você pode dizer isso? Eu sou residência de Deus. Amém? Amém. Eu estou terminando, irmãos. Podemos ter bom ânimo, porque pertencemos a Ele. Nada neste mundo pode nos prejudicar. Por quê? Porque no final triunfaremos por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos triunfar por Ele. É como foi dito pelo nosso irmão Diácono Rodrigo Carolina. Assim como Jesus recebeu o corpo glorificado, nós também devemos receber.
aqueles que nos antecederam, partiram na nossa frente, eles também vão receber um corpo incorruptível, o mesmo corpo que Jesus foi glorificado. Você vê que Jesus, quando ressuscitou, as mulheres que foram queriam pegá-lo, não porque não foi para o Pai. Porque quando Jesus vem e se apresenta aos seus discípulos e apóstolos, passando milagrosamente por aquela parede, aí ele pode comer. Naquele momento ele estava ali, revestido de um corpo incorruptível. Tanto que ele comeu com os seus discípulos, ele conversou, mandou Tomé tocar nas suas feridas. Aí ele tinha um corpo, ele recebeu um corpo incorruptível, não que o dele fosse, mas o dele, tanto prova que era igual ao nosso, ele passou pela morte e teve que ressuscitar para poder receber esse corpo incorruptível. Da mesma forma, irmãos, fique calmo. Esse corpo aí, o meu também, então, você nem gosta muito dele, né? Mas deveria gostar. Deveria gostar. Se está um pouquinho cheio, então vamos já. Estou brincando. Vamos fazer a metazinha, né? Está bem caro. E faz tudo funcionalzinho, né? Pilatezinho, é muito bom. Então, voltando para cá, sem brincadeira. Então, irmão, nós vamos receber isso. Fique tranquilo. Nós vamos triunfar com Cristo, irmãos. E não tem coisa mais importante para mim do que isso. Agora, em que base os crentes podem ter bom ânimo? Como está escrito em João 16:33. Jesus disse aos discípulos para terem bom ânimo. No momento em que estavam prestes a enfrentar o perigo mais sombrio e perturbador de suas vidas, foi exatamente a separação do mestre. O mestre iria morrer. Como eu disse no início da minha fala, eles pensavam até sim, ele vai morrer, mas não tão já. Mas Jesus estava falando sim, por um momento, por um segundo momento, por um momento vocês não vão ver. Agora, por um segundo momento vocês me verão. No primeiro momento Jesus estava falando da morte, e no segundo momento Jesus estava falando da ressurreição. Então eles estavam tristes, perturbados com aquela notícia, porque eles sabiam que Jesus os deixaria, mas eles não acreditaram no princípio de que Jesus ressuscitaria. Eles estavam confusos, muito confusos. Mas Jesus disse: eu não vou mais falar com vocês por parábola, por figura, mas eu falarei com vocês, não eu, mas o Espírito Santo, de uma forma bem clara, que não haja contestação. E não é isso que ele faz conosco hoje? É claro, tem coisas que eu não entendo até hoje, tem coisas que eu fico ali, cogitando, remoendo também, e muitas vezes não vem, mas de repente, quando eu menos espero, as coisas acontecem. Deus usa um filho, Deus usa uma filha, Deus usa um pastor, Deus usa alguém para trazer uma revelação de caramba. Puxa vida, estava tão claro na minha frente, mas eu não estava conseguindo enxergar, não estava conseguindo ver. Então veja, meus irmãos, ele sabia que perseguição severa, sofrimento e a possibilidade de morte aguardavam cada um também dos seus seguidores. Os discípulos ficaram aflitos e confusos quando Jesus explicou: um pouco e vocês não me verão, mas outra vez um pouco e me verão de novo. João 16:16. Todos eles se dispersariam e a maioria o abandonaria na cruz. João 16:32. Mas logo depois, a dúvida e o medo deles seriam transformados em fé e paz. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas também tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, irmãos, eu paro por aqui. Eu quero dizer para vocês, para finalizar esta minha fala, um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Não se dispersem. Não abandonem a cruz. Mas que vocês possam, se porventura tiverem alguma dúvida no coração e medo também no coração, a minha oração é que essa dúvida se transforme em fé, em
confiança. E que esse medo possa se transformar na sua vida em paz. Porque a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. E esse amor de Deus ser derramado sobre o seu coração, através do Espírito Santo, ele é constrangedor. Ele nos constrange a nós amarmos ainda mais esse Deus, que é tão maravilhoso. Penso eu, na minha vida, penso também ser na sua vida. Deus abençoe rica, abundantemente. Vamos aplaudir a palavra.